muito obrigada por a senhora ceder um pouquinho do tempo para estar aqui no nosso estúdio, no Liceu Tec, que pela primeira vez estamos recebendo a senhora aqui, porque é a estreia do nosso podcast. Pode falar. É isso mesmo. E a senhora, muito obrigada por ser nossa primeira convidada aqui de hoje. Olha, Carol, é um prazer estar aqui nos estúdios do Liceu Tec. Inclusive, muito bom, muito bonito, tá? Tá de parabéns o Liceu Tec. E estou aqui cedendo o meu tempo, com muito prazer, para você me conhecer, para as pessoas me conhecerem. Isso mesmo, o podcast tem esse formato, que é uma coisa mais despojada, que não tem tanta formalidades. Por isso, hoje, eu não quero conhecer a doutora. Hoje aqui, eu quero conhecer a Elisa. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Vamos conhecer a Elisa podemos Coutinho? Podemos falar. Vamos falar, né? da Elisa Coutinho hoje? Com certeza. É isso que eu quero, é isso que o podcast, o Pode Falar, está... É um projeto nosso aqui da escola, que para trazer informação pro pessoal de casa, informação e tudo com muito descontraído, sabe? Leve, para ficar uma coisa legal pro pessoal, crianças assistir, adolescentes, pais, todos nós interagindo e participando ao mesmo tempo. Para começar, é uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade, como que surgiu a vontade de trabalhar na área da saúde? Olha, Carol, eu desde pequena, meus avós maternos moram em sítio. Meu avô é agricultor e eu nasci em São José do Rio Preto e todo final de semana nós íamos para o sítio, que era próximo à propriedade dele, ali próximo a Rio Preto. E aquela época, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, eu já era muito curiosa. E o meu avô tinha os colonos que ele aplicava as injeções nos colonos, porque aquela época era muito difícil você sair para... Não é como hoje, que a qualquer momento, qualquer lugar você tem um posto de saúde. Era muito mais difícil. Então, o meu avô tinha aquela injeção que eu lembro direitinho, que fazia-se a esterilização, aplicava nos colonos e eu sempre querendo acompanhá-lo. A minha avó sempre, às vezes, aqueles remedinhos caseiros, tosse, ela dava café com limão, com manteiga, então aquilo me atraía. E eu gostava sempre de ajudar as pessoas, se tivesse doente, eu queria ajudar. Então a primeira coisa que me despertou a saúde foi aquela marmitinha de injeção do meu avô. A infância. A infância. Podemos se dizer que na infância despertou essa vontade. Despertou essa vontade de ajudar ao próximo e cuidar. Quando eu comecei a alfabetização, que foi entre 5 e 6 anos de idade também, que eu já sabia iniciar a leitura, o que eu fazia? Eu gostava de ler bula das medicações. Gente, eu nunca conheci uma criança que gosta de ler bula. Ler bula. Então tinha na época, era Novalgina em gotas, era Nador, antigamente era Nador que tinha muito. E eu já lia. E a minha avó sempre falava, eu tô com uma dor de cabeça, alguma coisa. Eu já queria dar Nador, porque eu já tinha lido a bula. Enquanto a minha irmã sempre lia a coleção de Monteiro Lobato, que tinha na minha avó também, eles estimulavam muito a leitura. Aquela enciclopédia Barça. Eu ia atrás do meu avô para fazer as medicações dos colonos e lia as bulas das medicações também. Então ficou tão assim, prática, minha avó até perguntava, olha, lê essa bula, o que você acha? Então aquilo começou a me despertar e eu sempre falei o seguinte, eu vou ser médica e se eu não for médica, eu não quero ser nada. Aquilo até preocupou os meus pais. Porque determinação, porque aquela época minha mãe era do sítio, né? Ela casou com 16 anos. O meu pai era um eletrotécnico, ninguém médico na família. Falou, né? Então eles ficaram assustados, mas eu tinha essa convicção aos 6 anos de idade que eu queria ser médica. E aí a senhora entrou com quantos anos? 17 anos. Meu Deus, super nova. Eu acho que deve ter sido assim, uma emoção para a sua família quando você iniciou. O meu pai era uma descendência de alemães, então ele era muito austero.
E ele falava o seguinte para mim: se você quer ser, você consegue, mas desde que tenha determinação. Então era assim, a gente estudou em colégio estadual, tá? No terceirão, com 16 para 17 anos, a gente fazia, porque eu entrei com 5 anos de idade no parquinho. Antigamente eu começava com 5 anos. Então eu fui com 16 anos, eu já estava no terceirão, que era, no terceirão que a gente fazia terceiro colegial e cursinho. De manhã o terceiro colegial, cursinho à tarde. E aí ele falava, olha, se passar na faculdade vai cursar, porque tinha que ser estadual ou federal, não tinha condição de particular. E se não, vai trabalhar. E aí estudar quando puder. Eu já tinha meu plano B, mas eu sempre quis, eu falei, eu vou conseguir. Focada. Aí eu falei, bom, eu já estava até procurando, se eu não tivesse condição, se eu não tivesse passado, eu pensava em ser secretária de dentista ou de médico, sempre na área da saúde. Ligado. Mas eu tinha uma convicção muito grande que eu iria ser médica. Nossa, que legal. E aí eu entrei na Estadual do Rio de Janeiro aos 17 anos. Nossa. E até hoje, Carol, não parei de trabalhar e de reciclar a minha profissão. Nossa, que eu o que amo. é gostoso desse papo é isso, é uma história que eu nunca imaginei. Porque geralmente, a maioria, não é, dos médicos, tem algum médico na família. Com certeza. Que envolve ou é o pai ou é a mãe, né? E é muito, muito interessante, tá vendo? Isso aí serve de exemplo. Porque muita gente acha, eu tenho que ter uma classe social tal para me conseguir. E aí é o exemplo a senhora, certo? Exemplo. E aí, como que foi essa opção para ginecologia? Então, aí a ginecologia, naquela época, no Rio de Janeiro, existiam muitos cadáveres doados para as instituições de medicina, tá? Era muito mais fácil. Isso, Carol, há quase 30 anos atrás. Então, a legislação mudou muito. Agora não é possível mais. Mas naquela época, a gente tinha o sorteio de um cadáver por aluno, para você ter uma ideia. Nossa. E a gente, claro, fazia todo o cerimonial, a missa, tudo, porque eram cadáveres doados para instituições de faculdade de medicina. E eu fui sorteada com uma mulher, um cadáver feminino. Aí e a gente ficava 6 anos com esse cadáver, tá? Era meu, eu que cuidava. Eu não sabia desse detalhe. O anatômico era aberto 24 horas. O anatômico era onde tinha o funcionário, hoje também já não pode isso. Eles ficavam nas cubas, os cadáveres, e o funcionário ficava 24 horas, era uma troca de funcionário. Se eu quisesse ir à noite, seu Zé, um exemplo, pega o meu cadáver, ele colocava, e eu ia dissecar, eu ia estudar. Nossa, é muito interessante isso, hein? Entendeu? E aí eu comecei a despertar, eu falei, eu acho que eu vou para a área da mulher. Devido ao meu cadáver, eu lembro, tinha uma tatuagem aqui no pé. A senhora lembra certo? Certinho, as unhas. Então aquilo me despertou já. Eu falei, eu acho que eu vou para a área da mulher. Então, foi a minha vida, eu falo que foi uma coisa tão... Eu tenho tanta sorte que as coisas vão acontecendo na minha vida e vão fluindo. E já vão me direcionando. Então, esse cadáver, eu lembro até hoje. Fiquei os 6 anos... Quando terminei a faculdade, eu falei, eu vou fazer ginecologia e obstetrícia. Já com convicção também que era a área que eu queria, mexer com as mulheres. E eu acredito que com vidas, mulheres que geram vidas, né? E no caso, assim, como que foi a emoção? Porque a gente acompanha, quando você está estudando, eu acredito, eu não sei, né? Acompanha um parto ali e tal. Quando a senhora tomou conta da situação, foi a primeira vida que a senhora trouxe ao mundo. Como que foi? Olha, é muito gratificante, é uma experiência assim... A senhora lembra, assim, lembro dos detalhes, porque o Rio de Janeiro é muito... a gente já fazia parto, Carol, pra você ter uma ideia, no 4º ano. No 4º ano. Nossa. Porque aquela época a demanda era muito grande e não existiam tantos profissionais. Então, no 4º ano, a gente já ia para as periferias. Lá tem as comunidades, que são as favelas, que são totalmente organizadas. Então, do 4º ano, a gente já acompanhava o trabalho de parto. E aqueles trabalhos de parto, que às vezes a paciente era multíparas, 3, 4, 5 partos normais,
que ela já chegava ganhando a criança. Isso é um parto normal, Isso é um né? parto normal. E as cariocas, elas são muito despojadas, elas colaboram, sabe? Elas querem um parto normal. Então, para elas é normal aquilo lá. Então, é muito, muito gratificante você receber aquela criança, cortar o cordão umbilical, ouvir aquele choro. Falar, mãe, aqui... Não, eu falo sempre assim, eu sou a primeira a ver o bebê. Então, isso é uma satisfação muito grande para mim e para a mãe, que eu sempre mostro e tudo. Então, assim, é uma emoção, uma gratificação muito grande. Quantos partos a senhora já fez? Olha, na minha vida, eu já tenho quase 30 anos de formada, uns 20 mil partos. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Porque já vem desde o Rio de Janeiro, depois Ribeirão Preto também, que é, né? Então o HC é o volume gigantesco, que pega a região inteira. Então, assim, de 15 a 20 mil partos. Meu Deus, é uma coisa... E eu queria que a senhora... Uma coisa que todo mundo tem curiosidade para saber como que é os preparativos, enfim, como que é... Eu gostaria que a senhora contasse, ou no consultório, ou numa cirurgia, ou numa cesariana, alguma situação estranha ou engraçada que a senhora recorda que marcou a vida da senhora, assim. Olha, eu tenho uma paciente, eu estava de plantão aqui na Santa Casa, em Barretos. Eu dei muito plantão de domingo, 24 horas. E teve uma ocasião que chegou uma paciente, que eu me lembro direitinho, que foi muito, assim, não esqueço, porque foi muito espontâneo. Essa paciente, ela chegou mais ou menos entre meia-noite e 1h da manhã, de domingo para segunda. Ela chegou já quase, ela também já tinha, acho que era o 5º filho, parto normal. Meu Deus! E ela chegou andando já, apertou a campainha do pré-parto lá, e a gente perguntou, e ela falou assim, olha, eu tô com muita dor, eu já sei que meu neném vai nascer. Aí eu falei, mas a senhora tá com quem? Não, eu estou sozinha aqui, eu já sei. Bom, aí a hora que a enfermeira me chamou, que eu toquei a paciente, já estava 7 centímetros. Eu falei, vai nascer. Meu Deus! Mas aí, não foi nem isso a preocupação, eu falei, alguém tinha que descer para fazer a internação dela. Ela falou, não, eu vim sozinha. Eu falei, não dava nem tempo. Eu falei assim, mas quem trouxe a senhora? Porque a gente queria saber, né? Ela falou, não, eu vim de bicicleta. De bicicleta. Se essa paciente estiver ouvindo, ela vai lembrar, ou quem estiver comigo no plantão, que eu fazia plantão sozinha com as técnicas, com a enfermeira. E tinha que ter um responsável, Carol, para fazer a internação da paciente. Eu não poderia deixar ela, a paciente não desce um acompanhante, sempre vai com um acompanhante. Aí ela falou, doutora Elisa, eu vim sozinha porque o meu marido foi com as crianças. E eu vim de bicicleta. Inclusive, eu tô preocupada com a minha bicicleta. Eu falei, não é possível. Meu Deus! Aí chamamos o responsável. Mas assim, ela não sentia dor? Não, por quê? Então, eu te falo que quando o parto é natural, ela já sabia que ela estava em trabalho de parto. Ela arrumou todas as coisas, pegou a bicicleta, atravessou o pontilhão, pegou a 43, desceu na Santa Casa. Aí eu falei, nossa, mas vai nascer. Bom, resumindo, Carol, nasceu a criança, super saudável, ela super tranquila e preocupada mais com a bicicleta do que com a criança. Meu porque ela Deus! falou, a criança nasce bem. Precisamos descer lá, colocar a bicicleta dela pra dentro, porque ela falou, doutora Elisa, eu não posso perder a bicicleta, porque era também fonte de trabalho dela. Então foi uma coisa assim que eu falei, gente, uma situação que eu falei, como a mulher é forte. Muito, como né? nós mulheres, ela sabia que ela ia ganhar um bebê aquele domingo, por exemplo, organizou as coisas dela na casa dela, deixou os filhos com o marido, pegou a bicicleta, chegou entre meia-noite e 1h sozinha. Então a mulher, por isso que eu falo, Carol, não tem como, sabe? Ela se organiza, enfim. E faz tudo... Só não foi embora de bicicleta, que nós demos um jeito de levar a bicicleta, porque não dava. Uma curiosidade, que muita gente fala que sim, que não. Ah, tá vendo? Aquela ali é fresca. A dor. Existem mulheres que têm uma sensibilidade mais que outras, porque nesse caso é uma coisa inexplicável, que tem gente que desmaia de dor, tem gente que sente muita dor, que grita e ela vai pedalando pro hospital. Com 7 centímetros, chegou lá com 7 centímetros de dilatação. Assim, isso é real? Ou a dor, cada mulher é de uma forma? A dor, cada pessoa tem um limiar de dor.
Você tem pacientes que você vai ao dentista, não usa nem anestesia. Eu tenho colegas dentistas que falam, Elisa, eu tenho pacientes que eu extraio dente sem anestesia. Meu Deus do céu. Tem paciente que extrai uma unha sem anestesia. E a paciente é a mesma coisa, Carol. Tem umas pacientes que o limiar, só de você fazer o toque, ela já não suporta, ela tem dor, então você tem que respeitar. E tem umas que já fala, doutora Elisa, não tô sentindo nada, ela suporta a dor, porque o limiar dela é grande para dor e tranquilo. Então cada pessoa tem um limiar de dor. Então não é uma frescura. Não é uma frescura. Cada um tem seu limite. Cada um tem seu limite. Então é uma dor, o parto normal, Carol, é uma dor suportável, mas a paciente também tem que ter um bom equilíbrio, tá? O emocional é tudo. O emocional também é tudo. Então, assim, porque isso é muito, por isso que a paciente tem que fazer um bom pré-natal, porque no pré-natal a gente já vai orientando essa paciente, porque vai chegar uma hora que o neném vai ter que nascer, e elas começam a ficar ansiosas. Doutora, eu já tô com medo, já tô ansiosa. Não. Vai ter que nascer, então a gente vai explicando. Então, isso com um bom pré-natal que é feito, você vai tirando os mitos, tem muitos mitos também, muitos medos, crenças. Então, elas começam a ficar apavoradas. Você vai já orientando e, claro, vendo também o limiar da dor. Sim. Se essa paciente suportar, senão a gente tem que respeitar a paciente também. Né? Hoje em dia ninguém pode fazer nada forçado, Carol. Não. Hoje tem muito diálogo. Tem. Você entendeu? A gente explica muito. Chega para ganhar um bebê, a gente explica quantas horas que pode estar em trabalho de parto, a medicação que vai ser feita para contrair esse útero, entendeu? Então, uma coisa assim que eu queria ressaltar, não é toda mulher que consegue fazer o parto normal. Não é toda mulher que consegue. Deixar bem claro isso, porque tem gente que eu conheço que falou, Carol, eu fiquei 18 horas, não consegui. Não. 18 horas. Não são todas as pessoas. Às vezes, Carol, a paciente chega lá com 6, 7 centímetros e não dilata mais e não consegue mais. Tem uma parada da contração, você tem que fazer uma cesárea urgente. Então, assim, eu falo que é uma caixinha de surpresa. Mas existe casos que não evoluem para o parto normal. Elas entram em trabalho de parto, dá uma paralisada no trabalho de parto e a gente tem que ir para a cesariana. E assim, e os números hoje? O que a senhora acha? Que diminuíram as cesarianas ou não? Ou o pessoal ainda continua com... No Brasil, a gente tem um índice muito alto de cesarianas, tá? É a cultura. Então, até porque nós falamos esses mitos, medos... Então as pacientes já ficam apavoradas. Fala que pensa que vai morrer. Entendeu? Então ela tem medo do parto normal. Então no Brasil o índice de cesariana é alto, apesar de todo o trabalho da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia para orientação do trabalho de parto, tá? Para a humanização do trabalho de parto, que é muito fundamental a paciente saber que ela vai ter o acolhimento da enfermagem, o acolhimento do médico, o acolhimento do marido ou de algum familiar que vai acompanhar esse trabalho de parto. A senhora acha que hoje está melhorando? Está tendo mais partos normais ou não? Ou está a mesma coisa? O índice aumentou? Isso aqui comparado com, 20 anos atrás e hoje? 20 anos atrás eu acho que tinha até mais parto normal. Você entendeu? Hoje elas já vão, assim, elas vão já com uma... vontade de cesariana, a maioria. Mas, então, assim, o parto, por isso que eu falo, o parto normal, a gente tem que ter um lugar muito tranquilo também, Carol, muito bem preparado para um parto humanizado. Então, aqui ainda no Brasil, a gente tem uma carência disso. A senhora já fez algum parto na casa de alguém? Porque dizem que tem algumas pessoas que preferem em casa ou isso não existe? Olha, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia não orienta, tá? E existem as doulas, mas a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia ainda não apoia e não autoriza. É legal, não autoriza, isso. Tá? Então, isso é conta e risco da paciente que contratou aquela doula. Porque o ambiente mais seguro para a gestante é dentro do hospital. Porque, igual eu falei, gravidez não é doença, mas é uma caixinha de surpresa. Nós temos as complicações pós-parto imediato,
que é um útero às vezes que não consegue contrair, que você tem que fazer manobras muito rápidas, que se você tiver num domicílio, não consegue, entendeu? Então, assim, eu acho muito prudente num ambiente hospitalar, porque para não ocorrer algum risco para a paciente e não dar tempo de chegar. Em questão da gravidez, né, que a senhora falou, gravidez na adolescência, eu não sei se eu tô por fora, hoje eu não escuto tanto, eu não vejo tanto como eu antigamente, vamos dizer, ou esse número não diminuiu? Olha, Carol, a gravidez na adolescência não planejada é complicado. Ele não diminuiu. Apesar de todo o nosso... Eu tô muito positiva, né, doutora? Apesar de toda a nossa orientação, hoje é muito mais fácil chegar ao ginecologista. Em qualquer bairro você tem um centro de saúde. Não querendo cortar a senhora, mas eu gostaria de dar uma ênfase aqui. Qual a idade que a adolescente pode ir ao ginecologista? Olha, a orientação, assim que ela menstruar, a mãe pode levar, ou se o pediatra, que geralmente o pediatra ele pode acompanhar até 16 anos a adolescente. Se ele achar que deve encaminhar antes, ele encaminha, ou assim que a menina tiver a sua menarca, ou seja, a primeira menstruação, a mãe já pode levar ao ginecologista. E aí, voltando naquele nosso assunto da gravidez na adolescência não planejada, Carol, o que acontece? O Brasil às vezes é um mito ainda falar em sexo e orientar assim, a adolescente dentro da casa, por exemplo, no núcleo familiar. Então, aquela adolescente, às vezes, ela começa a ter um relacionamento, ela começa a ter uma relação sexual e ela não conta para a mãe. Esconde do familiar. Como ela esconde, ela corre risco. Por que ela corre risco? A adolescente, se ela não for orientada, ela pode esquecer o anticoncepcional. Ela fala às vezes, minha amiga passou o que ela tomava. Cada caso é um caso. Ou ela esqueceu, ou não usou o preservativo. O que aconteceu? Engravidou. Então, é muito importante que em casa, no núcleo familiar, os parentes próximos levem essas adolescentes, assim que menstruarem, para o seu ginecologista de confiança. A própria ginecologista vai orientar. A mãe pode conversar com o ginecologista antes, falar, olha, minha filha menstruou, eu gostaria que a senhora orientasse. Não que vai, para evitar esse problema social no futuro, Não, e outra Carol. coisa também, que todo mundo acha que só depois que você tem a relação sexual, que você pode ter um corrimento, algum tipo de coceira, e não é real, né, doutora? Eu acredito que mesmo a adolescente, se ela não tem relação, ela pode ter esse tipo de vamos dizer, problema. A mãe pode levar numa consulta, porque a gente avalia a implantação das mamas, se está tudo bem, a implantação dos pelos pubianos, o desenvolvimento dessa adolescente, se possíveis corrimentos, se for por bactéria, por fungos, a gente já consegue fazer um diagnóstico na própria consulta. Então é muito importante que essas mães levem no seu ginecologista de confiança para uma orientação. A vida hoje, Carol, está muito corrida, as mães trabalham, por isso que eu falo, a mulher tem jornada tripla. Mas eu acredito que ainda tem um certo receio de levar quando a filha não está tendo relação sexual. Os pais ou mães, elas só querem levar, a maioria eu acredito, depois que vê que a filha está tendo relação. E não é bem assim. Então, esse um ponto estratégico que você tocou. A mãe, porque tudo na vida, Carol, é prevenção. Essa mãe, ela acha que levando ao ginecologista vai estimular ela a ter relação. Essa adolescente ter relação. E não é nada disso, é o contrário. Nós vamos orientar essa adolescente, explicar o que não é o momento, e é até uma boa, vai até melhorar essa relação com a mãe, porque nós temos
já essa formação de orientar essa adolescente. E a mãe tirar esse mito que vai levar no ginecologista e vai já influenciar para ter uma vida sexual. De jeito nenhum. Nós vamos orientar essa adolescente no período certo, o que pode acontecer. A adolescente, ela conversa com mais, ela pergunta muito mais para o seu ginecologista de confiança do que para a mãe. Porque muitas vezes elas pedem para falar com a gente sozinha, a mãe leva e ela fala, eu poderia falar com a senhora sozinha? A mãe fica aguardando e ela me pergunta. Ela se sente mais à vontade. Mais à vontade, aí a gente explica direitinho. Então, mães, eu deixo um apelo aqui, levem suas meninas, suas filhas ao ginecologista, porque vai ser a melhor orientação que elas podem ter assim que começarem a menstruar. Tem muita gente ainda que tem mas eu acredito que em pouquinho a gente vai deixando isso de lado. A gente já está conseguindo falar. Antes a gente não conseguia nem falar sobre isso, sobre o ginecologista, sobre levar uma adolescente no ginecologista, não é? Não, hoje as pacientes perguntam, doutora Elisa, minha filha tem 13 anos, menstruou. Eu já posso trazer? Eu falo, claro que você pode trazer. Você deve trazer. Eu vou explicar para ela, vou tirar as dúvidas que ela deve ter. Então a gente mesmo vai orientando as mães levarem, porque as mães ficam também igual, assim, tipo um bloqueio. Elas ficam assim, eu vou levar no ginecologista, aí ela fica assim, mas às vezes o consultório tá cheio, por exemplo, vai ver que eu vou levar minha filha. Então tem não é vergonha a gente levar a filha, tem né? esse mito ainda que a gente já mudou muito, Carol. E eu sempre falo, eu pergunto para as minhas pacientes, tem filhos, usando, porque eu já vou orientando também. Sim. Entendeu? Hoje até vó leva no meu consultório. Fala, doutora Elisa, eu vou, porque geralmente eu que cuido, ela fala que a minha filha está trabalhando, leva a neta. Isso, você entendeu? Então eu mesmo. Estimulo também a levar. E colocar na cabeça que está indo no ginecologista não está estimulando a ter relação sexual. E outra, Carol, elas têm cólicas. Hoje eu peguei uma paciente que a mãe, hoje, esse caso é hoje, 13 anos, ela está com o pé quebrado. A mãe falou, doutora Elisa, a própria pediatra pediu para trazer um ginecologista, porque ela, no período da pré-menstruação, ela fica tão irritada que ela chutou o sofá, ficou 2 semanas com dor no pé. A gente trouxe, né, não imaginava, fraturou o pé. Meu Deus. De nervoso que ela fica assim, ou seja, então é uma adolescente que a mãe não ia levar. A pediatra começou a falar, por quê? Porque ela fica muito irritada, então não é só em termos, Carol, de relação sexual, não. TPM, elas têm TPM, as adolescentes, e isso impede a elas estudarem, porque isso irrita, então atrapalha a vida social dessa adolescente. Essa adolescente pode ter uma ovulação dolorosa, uma cólica menstrual, um aumento de fluxo, que ela tem vergonha de ir na escola, porque ela tem que manchar, né? A roupa. Você entendeu? Então, tem que ter uma abertura para essa adolescente, porque ela sofre com isso e ela também tem vergonha de pedir para a mãe levar no ginecologista, porque ela vai achar que a mãe já vai achar que ela está querendo ir para alguma coisa. Nossa, e eu posso falar que tudo acontece na adolescência. Minhas cólicas, eu cheguei a desmaiar, foi no ensino médio, eu não lembro o ano. Eu cheguei a desmaiar, minha mãe me levou ao médico, porque de tanta dor, a minha pressão acho que caiu. E eu desmaiei. Devido à dor. Devido à dor. Então... Você imagina que sofrimento esse para essa adolescente que vai para a escola. Né? Muito. Já aconteceu várias coisas. Acontece, gente. Mas tem que estar ali orientada. Minha mãe fez o certo de me levar no médico, mas infelizmente cada mulher é de um jeito. Existem umas mulheres que têm mais TPM do que outras. Isso é normal, porque minha mãe eu acho que nunca teve na vida dela. Eu, a vida inteira... tive esse problema com cólica e TPM. Olha, Carol, com esse dia a dia estressante de hoje, porque antigamente as mulheres eram mais tranquilas, não quero dizer assim, mas elas ficavam mais no lar. Hoje a mulher tem jornada tripla. Então a TPM aumentou muito, o estresse aumentou muito. Então as mulheres hoje têm muito mais TPM devido ao estresse. E cada mulher
de uma forma reage à TPM, não é? Tem vários momentos, doutora, conta. Olha, tem mulher que fala, eu fico com vontade de comer doce. Ó. Fico irritada, tem uns que choram. Você tem vê, essa chutou o sofá, então, essa adolescente de 13 anos. Essa já vai pro nervoso. Tem marido que leva a esposa e fala, doutora Elisa, a senhora dá um jeito porque ela quer me bater. Ela fica num estado de nervo que eu não posso abrir a boca. E a senhora nunca riu? Não, aí eu ajudo até o marido. Eu falo, não, nós temos que dar um jeito, porque senão o marido tem razão. Tem algum remédio? Tem vários tratamentos. Vai me passar depois. Desde fitoterapia, desde yoga, desde relaxamento, medicação. Tá? Então, assim, eu acho que a yoga não vai funcionar pra mim. Doutor, tem um remedinho então para TPM? Existe. Ninguém hoje precisa sofrer de TPM. Nenhum marido, nenhuma mãe. Nenhum familiar. Nada. Até por isso que eu falo hoje, as mulheres, você imagina você, se a gente for uma magistrada, uma professora, uma médica naquele estresse de TPM. Você concorda? Então, vai prejudicar a sua vida profissional também. Você imagina uma juíza daquele TPM, o cara vai ser julgado e vai ser condenado, não tem jeito. Já fiz entrevistas com muita cólica. E você não adianta, você não vai ficar simpática igual a outra. Exatamente. Você vai ficar mais séria, porque você tá tensa, né? Tensa. Então, dor não é legal. Não é legal, então... Procure o seu ginecologista, tem muito tratamento para melhorar o astral. Isso aí é importante falar. Nas escolas, em casa, no trabalho. Pro marido, pro namoradinho, tudo, pra mãe. Gente, tudo tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Doutora, e como que é a rotina da senhora? A gente tem uma curiosidade. A senhora acorda de manhã? Como que é? Que hora que a senhora acorda? Vamos começar. Eu falo assim que... Primeira coisa que eu sempre falo, eu trabalho por 100 homens e para me acompanhar é muito difícil. A minha rotina é das 5h30 da manhã até as 11, 11h30 da noite. Isso de segunda a sexta. Eu acordo, eu vou para a cirurgia, da cirurgia eu vou para o posto de saúde, do posto de saúde eu vou para a perícia médica, da perícia médica eu vou para o consultório, às vezes eu vou para o ambulatório de especialidade, que é ginecologia, às vezes eu vou para o AME. Meu Deus! Então, doutora Elisa, é uma coisa que... Mas é tão gratificante, Carol, por isso quando que eu falo. Quando a gente faz o que a gente gosta, A gente tem que fazer o que gosta. Porque é uma satisfação. Sabe quando você chega no final do dia com um dever cumprido e assim... Muito bem. E ainda depois de uma jornada, vem aqui falar com a gente, né? No Colégio Liceu Tec, nos nossos estúdios. Com certeza. Né? Orientar todas as mulheres, né? E assim, hoje tem solução para tudo. Nós estamos num mundo muito moderno, num mundo muito dinâmico, e a mulher está num ritmo acelerado. Eu até falo, Carol, que nós estamos mais acelerados do que os homens. Infelizmente. Mas depois da pandemia, Carol, mais de 50% das mulheres são chefes de casa. Por quê? Porque a mulher, ela tem aquela jornada, ela faz um bolo pra fora, ela faz um salgado. Não acomoda. Ela faz um crochê, ela vende, ela produz. Se vira, vamos dizer assim. Se vira. E nessa pandemia a gente viu muito isso. A mulher, ela se vira. Então a gente tem que tratar muito bem essas mulheres, essas futuras adolescentes. As mães têm que saberem como lidar. Agora, falando um pouquinho da Elisa, a senhora falou da rotina, do sonho. Como que bom, né? Conseguir realizar. Estudou, entrou novinha na faculdade. A senhora, que sonho que a senhora tem ainda? Que fala assim, olha, na minha vida eu quero realizar isso ainda na minha vida. Olha, Carol, eu acho que eu ainda tenho muito a dar para as mulheres, a dar para a nossa região. Eu tenho uma gratidão muito grande por Barretos e pela nossa região, porque eu fui a primeira residente mulher da Fundação Pio XII, naquela época. O ambulatório era no Campo Redondo e a gente operava aqui na 20. E eu cheguei recém-formada, Barretos me acolheu de portas abertas, o pessoal de Barretos. Então, como eu também sou muito dinâmica, eu tenho ainda um sonho que eu desejo realizar esse ano, tá? Porque eu quero que Barretos cresça, eu quero que Barretos venha indústrias, venha uma qualificação profissional para os adolescentes. E eu sou pré-candidata a deputada federal
pelo Avante 70 Mulher, que é um partido que prioriza a mulher, ele dá abertura para a mulher. E o que eu quero? Ajudar as mulheres de Barretos, não só as mulheres, mas a população barretense, com um centro de prevenção na gravidez indesejada, na adolescência, um centro onde vai ter psicólogos, médicos, onde nós vamos... Um projeto legal nessas adolescentes carentes, que assim que a menina menstruar, a mãe já vai levá-la nesse centro de prevenção, onde nós vamos ter todos os profissionais. Outra coisa, que até o Liceu Tec, qualificação desses adolescentes, uma qualificação profissional, fazer uma parceria. Por quê? Para depois inserir esses adolescentes no mercado de trabalho, tentar trazer indústrias para Barretos, no distrito industrial. Como que uma indústria vai vir para cá, Carol, se não tem mão de obra qualificada? Ela vai levar para Ribeirão, para Rio Preto, não vai chegar aqui, porque ela vai chegar aqui, cadê a mão de obra? Então, por isso que eu quero, eu estou colocando o meu nome à disposição para o barretense saber que eu ainda não parei. Ainda eu tenho esse sonho que pretendo concretizar esse ano para trazer recursos para a educação, para a saúde e para Barretos. Então, esse momento da senhora, essa vontade de ingressar, né, na política, né, surgiu há alguns anos. A senhora sempre prestou atenção na política, já acompanhava os trabalhos. Como que foi assim que fala assim, não, eu quero ingressar? Olha, Carol, isso desde quando eu me formei, porque... Então faz muitos anos. Porque assim, eu sempre fui líder de classe, sempre... Personalidade forte. Sempre era líder, representante. Mas igual eu falei, meu sonho, medicina, consegui. Trabalhar com mulheres. E eu sempre quis também que a mulher ficasse em evidência, de ser um exemplo para essas meninas, igual você falou, se você quer, você consegue. E ser um exemplo para elas. E o que eu acho? Nisso, Barretos, nós somos, as mulheres, nós somos a maioria da população e minoria na política. Nossa. Nós temos que inverter essa curva. É só olhar... Nós temos que inverter, porque nós somos a maioria da população e minoria na política. Não, eu quero elevar Barretos na Câmara dos vereadores. Não existe uma mulher, quem que vai nos representar? Não tem, 17 homens. Então eu quero entrar para até apoiar o executivo, que é uma mulher, que você vê, conseguiu ser eleita, mas não tem uma mulher ali no legislativo com ela. Não tem apoio, né? Não tem apoio, então nós vamos para pré-candidata a deputada federal para eu ajudar também o executivo. Aí a senhora já tem alguns projetos que a senhora tem vontade de desenvolver? Já tenho, inclusive já mandei até em São Paulo um deputado, através também de uns contraceptivos hormonais. Já está até para ser aprovado esse meu projeto que eu fiz na LESP, na Câmara do Estado de São Paulo. Então, assim, eu sabia... a minha vida é o seguinte, Carol, parece que eu sei o que vai acontecer. É uma coisa assim, pode ser, eu sempre falo isso. Eu sabia determinação, que eu ia ser médico, isso eu sabia. Só não sabia que eu ia morar em Barretos e agora eu me apaixonei por Barretos. Então, mas quando eu cheguei em Barretos, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E estou até hoje, me sinto uma barretense, não saio de Barretos, né? Gosto muito daqui. E agora, essa vontade de ajudar na política e também ser um exemplo para mulheres também na política. Nós precisamos de representatividade na política, tanto no executivo quanto no legislativo. A senhora acha, como que a senhora enxerga o cenário hoje, político? Muito complicado o cenário político hoje. Eu acho que nós temos que cortar muitos privilégios. Eu acho que é um dinheiro da população gasta sem critérios. Eu acho que tem que mudar muita coisa, Carol. Nós temos que pôr pessoas idôneas, pessoas que querem ajudar, colaborar, que querem somar, não subtrair, pegar os recursos e desaparecer. Porque, olha, Carol, se a gente começar a fazer uma política sem gastos, sem gastos desnecessários, a gente consegue muita coisa. Mas temos que enxugar tudo, você entendeu? Nós temos que modificar.
Por que que a mas a senhora acha que isso é a longo prazo? Olha, é a longo, mas precisamos começar. Porque todo mundo fala, nossa, doutora Elisa, mas por que a senhora vai entrar na política? A política é suja, a política não é suja. Quem é suja é quem está lá. São as pessoas, As né? pessoas que estão lá de má fé. Porque existem muitas pessoas de boa fé. Só que o sistema vem e corrompe. Então é isso. Então, assim, temos que cortar isso. Você vê, e nós vamos conseguir. Você vê que você vê, nós já conseguimos pelo presidente cortar muitas regalias de propinas, de corrupção nesse cenário. Nós já começamos a enxergar isso. Então a senhora está positiva, assim. Eu nasci positiva. Eu já nasci percebi, positiva, desde criança, entendeu? uma criança positiva. Eu falo assim que eu nunca lembro de acordar com mau humor. Nunca me lembro de acordar mal-humorada. Porque eu sempre falo assim, cada dia é um dia novo, Existe algo que a senhora não suporta? Vamos para as curiosidades da Elisa. Algo que irrita a senhora. Assovio, pessoa assoviando. Então não pode ir no estádio de futebol jamais. Pessoa assoviando me A irrita. doutora não vai no estádio de futebol. Então, vocês falam, assovio me irrita, ronco me incomoda, sabe? Tá vendo? São poucas coisas, né? Mas assim, Não, gente que anda devagar na Nossa esquerda, Senhora, dirige. E a pessoa às vezes começa a assoviar, eu não falo, mas eu falo, meu Deus, tanto lugar para assoviar, vai assoviar. Falar alto normal, pode falar alto, não incomoda. Eu já sou de Então, falar alto. falar alto, Né? isso então não fala. Então assovio, fica ronco, incomoda. Ronca me incomoda e o trânsito, né? O trânsito aqui em Barretos, porque O pessoal não vai não dar respeita, seta. não dá seta. Você tá dando luz alta, parece que não tá enxergando você, é uma coisa impressionante. Motociclistas, né? Não respeitam também, você vê. Sim. Então, assim, nós temos que dirigir por nós e pelos outros. Sim. E acabou aquele tabu também que mulher não dirige bem, porque hoje nós estamos dirigindo até acho que melhor do que os homens, porque nós temos disciplina. Sim. A diferença entre o homem e a mulher, Carol, é a disciplina. Nós somos muito disciplinadoras, as mulheres. Sim. Por isso que nós temos que entrar na política. Então, ainda tem esse tabu, né? São crenças que vão passando de geração em geração. Então eu tô desbancando as crenças. Loira. Isso aí, doutor. Entendeu? Que fala que loira é aqui, burra. Loira, tô entrevistando loira outra loira, é burra. hein? Não, você entendeu? Então nós estamos desmitificando. Primeira loira, primeira convidada, não pode falar aqui no Liceu Entendeu? Tec. No nosso e loira é burra. Nós, ao contrário, nós somos mulheres. Você vê, loira. E é difícil cuidar do cabelo loiro, que ressaltando. Não tenho, olha, acho que batida de carro, faz muito tempo que eu dirijo, desde os 18 anos. Meu pai era uma pessoa muito assim também. Fez 18 anos, já vai dirigir, porque ele queria muita independência. Nossa, mas isso é raro. É raro também. Muito 18 raro. anos já me matriculou na autoescola. Vai dirigir. Não vai depender de ninguém. Ele sempre falava isso. Mas ele já criou. Eu acho que a cultura. Nossa, eu acho que a senhora teve uma base muito forte. A cultura da Alemanha também, você entendeu? De independência. De colocar a senhora numa posição de independência. Vai dirigir. O meu pai queria me proteger, não queria. Já tá vendo? Já não emprestava o carro, já não. Então o seguro, eu acho que eu até deu prejuízo, porque eu não uso seguro. Mas a senhora não sabe, às vezes tem aquele homem que vai bater. A senhora com o carro estacionado. Entendeu? Pra gente falar um pouquinho mal. E eu vou falar uma coisa, eu não gosto de ficar do lado e nem atrás. Eu gosto de ir na direção mesmo, porque... Será que isso é... Que signo a senhora é? Vamos falar de signo. Olha, eu nasci... Porque eu também, sou eu que dirijo, eu não confio. Nossa. Eu tenho um problema de confiar. Eu nasci no carnaval, no dia 20 de fevereiro, à noite. Então, minha mãe já falou que eu sou desse jeito, porque eu já nasci mesmo, né? Você já nasceu lá no sábado de carnaval, no dia 20 de fevereiro eu nasci. Eu sou primeiro dia eu peguei o final de aquário, começo de peixes, né? Eu sou o primeiro dia de peixes. Mas acho que a senhora parece mais com um aquariano. Entendeu? Peixes, aquariano. Peixes é muito bom que ele pega um pouco de cada signo, né? É o último signo do zodíaco e pega um pouquinho de cada signo. Eu acho que eu tenho um pouco disso, porque eu consigo perceber as pessoas, eu gosto muito tanto é que eu adoro consultório, e eu já vou percebendo a pessoa. Então, provavelmente, às vezes é pouco. A senhora tem alguma mania? Tipo assim... Olha, eu tenho mania eu chego em casa, eu não consigo, eu preciso fazer meu ritual.
Eu chego, já vejo a roupa que eu vou colocar no outro dia. É organizada? É uma coisa engraçada. A senhora é organizada? Sou organizada. Já é tipo um guarda-roupa, aquele guarda-roupa aí até assim. quem mora comigo fala, mas não é possível, você não vai sentar? Você não vai sentar? Não. Enquanto eu não estiver todo já pensando no meu dia de assim, amanhã... E o corpo? A senhora não cansa? Não faz atividade física? Olha, eu ando muito, né, dentro assim, porque não tem tempo pra fazer. Eu fazia muita atividade física, Carol. Eu joguei muito basquete, vôlei na faculdade, andei muito de bicicleta, com 5 anos eu já andava sem rodinha, então muito. Nossa, você é muito precoce. 5 anos sem rodinha, minha mãe falava, olha, meu pai tinha até medo, a primeira bicicleta, 5 anos já tirei as rodinhas. Mas depois dessa minha profissão é muito corrida, né? Então, assim, me falta um pouco de tempo. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito positiva, como nós somos. Então, eu não tenho cansaço. Então, ó, conseguiu. Isso é um exemplo para todo mundo que for ver o nosso Pode Falar, que se você quer um sonho, corre atrás, você vai conseguir. Você vai conseguir. E outra coisa que eu falo que é uma receita muito boa para você ter uma boa saúde, Carol, que isso daí eu pratico. Eu tomo muita água e durmo muito bem. Eu posso dormir 6 horas, eu durmo excelente. Eu nunca tive uma noite que eu não dormisse bem. Então o sono é a coisa fundamental numa boa saúde mental e física. Sim. Você entendeu? Então são coisas que se você puder fazer bem, tomar água e dormir uma boa noite de sono, no outro dia você está rejuvenescida. Então, a senhora falou do sonho, né, da política. Tem um outro sonho? Um sonho de conhecer algum lugar, viajar, ir para algum lugar que a senhora ainda não conheceu? Todo mundo me fala assim, não é possível que você não viaja para o exterior, não conhece. Nossa, eu que sou louca, me leva, doutora, porque eu sou louca. Eu só conheço o Paraguai, que é Pedro Juan Cabaleiro. Uma vez que eu fui lá conhecer... Eu não foi para Mato Grosso do Sul, entendeu? É porque eu estava em Dourados, estava em Mato Grosso do Sul, gente. Então, assim, eu não tenho esse sonho de ficar conhecendo o mundo. Eu não conheço nem o Brasil. Eu quero primeiro conhecer o Brasil. Então, é isso que às vezes as pessoas acham estranho, porque a senhora não viaja muito. Não, porque eu não tiro férias. Meu Deus! Eu não tiro férias, porque eu não me lembro. E não tem vontade de fazer passeios Eu acho assim, Carol, vai chegar uma hora que eu vou fazer isso. Vai chegar a hora, não é o momento agora. E até as pessoas que relacionam comigo falam, não é possível, que hora que você vai parar pra gente começar a viajar e tudo? Eu falo, não, vai chegar a hora. Mas agora não é, eu consigo assim, estender um feriado. O máximo que eu consigo ficar longe são 5 dias, o máximo até hoje. Não dá mais, porque não dá mais. Você vê, esse final de ano eu trabalhei todos os dias, no carnaval praticamente fiz cesárea na segunda de carnaval, tudo. A senhora consegue acompanhar, tipo assim, uma novela, uma série? A senhora assiste? Como que é? Olha... Vou conhecer a intimidade da Elisa agora. Como que é? Assim, novela eu não assisto, tá? Já Séries? Séries eu gosto. Filmes, de vez em... Final de semana. De semana eu foco em outras coisas. Nada, né? De semana eu vejo assim, aí eu gosto de uma televisão, uma série para relaxar. Mas assim, então, pouco. Uma série de ação jamais. Não, é uma coisa bem tranquila, bem leve. Às vezes a pessoa que está comigo fala, vamos assistir um filme de terror, nem pensar. Não, porque eu quero uma coisa para relaxar. Para relaxar dia de semana tem que ser, entendeu? né? Para relaxar. Para relaxar. Então, fala, mas você nunca vai assistir um filme comigo? Eu falei, não, vou assistir, mas não esse. Isso é uma dica. Eu tenho problema de insônia e é algo que eu tenho todo um procedimento para dormir. As pessoas têm que entender. Porque você tem que colocar uma coisa bem levinha, que não prenda atenção. Porque tem gente que eu falei, mas você também não colabora, eu não consigo dormir. O que você estava assistindo? Um filme tal. Não, esse negócio também que elas ficam muito com o celular. Não adianta, você tem que dormir, você coloca a sua roupa de dormir, prepara a sua cama e deita para dormir, esquece celular e tudo. E geralmente eu gosto de uma taça de vinho, para mim me relaxa. Tá vendo? Eu tô descobrindo segredos aqui. Uma taça de vinho antes de eu dormir, porque isso me relaxa. Dá uma muito, relaxada. Aí, a hora que eu sento, tomo a minha taça de vinho, aí eu vou deitar. Eu sei que é tranquilo. Olha, doutora, eu tô muito feliz com a participação da senhora aqui no nosso podcast. Inaugurando o podcast do Liceu Tec. A nossa primeira convidada, e foi muito legal
descobri certas coisas que eu nunca passou pela minha cabeça, eu nunca imaginei. Da sua família, da sua garra, da sua determinação. É bom as pessoas conhecerem a intimidade do profissional, né? Ah, ginecologista, doutora Elisa, mas olha como a Elisa é. Olha que história legal pra gente falar. E eu tive o prazer, nós tivemos o prazer de estar conhecendo a senhora um pouquinho mais da intimidade. Então, desde já agradeço, muito obrigada por tirar mais esse tempinho do dia a dia para estar aqui hoje. Tá? Carol, eu que agradeço e me disponho a vir em mais programas. Se tiverem perguntas, se as mães do colégio, quantas vezes eu for chamada, eu vou vir para esclarecimento, porque eu acho que isso é muito importante hoje em dia, esclarecimento, né? E nada melhor que uma ginecologista, com uma mulher, para esclarecer essas mães. Também acho. E você é uma pessoa muito simpática. Ah, obrigada. Muito bom também aqui esse estúdio. Olha, é bom deixar frisado aqui também. Vou agradecer a nossa produção, né? O nosso produtor, nosso diretor de imagem, Kleber Teixeira, que ele não vai aparecer porque ele tá aqui, tá, gente? Excelente. Maravilhoso, produção de Kleber Teixeira. Pena que acabou, né? Nosso estúdio. Não pode falar mais, Kleber. Não pode falar. Nós já vamos terminando por aqui. E espero outras vezes ter a oportunidade de estar entrevistando a senhora. Com certeza. Tá? Muito